Olá, primeiro A, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Esse vídeo é para a gente fazer a correção da lista número 3 sobre sistemas homogêneos e heterogêneos. O gabarito ele está aí, viu, gente? Qualquer coisa também que vocês precisarem, depois de assistir esse vídeo, se não entenderem, pode ir lá no chat que eu vou estar lá disponível para atender vocês, ok? Seguinte, a questão número 1, ela nos traz aqui 4 sistemas, né? Quais são esses sistemas? Água e óleo. Galera, água e óleo, todo mundo sabe que óleo não é miscível, ele não solubiliza em água, né? Propanona, a gente tem aqui uma substância composta, né? Formada por mais de um elemento. Aqui no 3 eu tenho uma substância simples. E aqui no 4 eu tenho um sistema homogêneo, né? Misturando água e álcool fica homogêneo, só uma fase. E aí ele fala assim aqui nas afirmativas, ó. Os sistemas 1, 2, 3 e 4 são, respectivamente, mistura heterogênea? Certo, acabei de falar lá em cima. Substância composta? Propanona? Sim. Oxigênio é simples? É. E água e etanol é mistura homogênea? Sim. Tudo certinho. 2. Para separar os componentes do sistema 4, deve-se usar o processo de destilação fracionada. Também está certo. A gente viu dentro de sala, né? Se você aquecer aquilo ali, quando chega em 78 graus, o primeiro que vai entrar em ebulição aí vai ser o álcool, ficando do outro lado no balão de destilação, a água pura, né? 3. Se misturarmos os componentes do sistema 1, que é água e óleo, e 4, que é água e etanol, resultará uma mistura heterogênea trifásica. Bom, que é heterogênea né? Só que trifásico não, porque quando você mistura água com etanol mais água, é só uma fase, e o óleo seria a segunda. Então a 3 está errada. 4. Para separar os componentes do sistema 1, que é água e óleo, deve-se usar o processo de decantação, justamente. Só deixar de repouso, né? Que aí você vai ter a água embaixo e o óleo por cima. E a 5 aqui, uma mistura do sistema 3 com o nitrogênio. O 3 é o oxigênio, né, gente? Que é um gás. Com o nitrogênio, que também é um gás, é uma mistura homogênea, gasosa, né? E aqui ele fala assim, pode ser separada usando-se uma câmara de poeira. Não, o gás vai atravessar essa câmara de poeira, né? Facilmente. Vai reter poeira, mas o gás passa. Então, aqui seria a resposta, a letra A, tá? Que seria o correto. Aqui no número 2, nós temos aqui o seguinte. Um copo contendo água mineral gaseificada. Tem duas fases, né? O gás e o líquido. Com pedras de gelo, ou seja, tem gás, tem o líquido e tem o sólido ainda do gelo, né? É uma mistura o quê, galera? Uma mistura, como vocês viram aí, heterogênea, né? É formado aí por 3 fases, que seria líquido, gasoso e sólido, sendo uma sólida, que no caso seria o gelo, né? Então, a resposta aqui do 2 é letra A, para preencher certinho aí, tá? Aqui no 3, nós temos o seguinte, ó. Em uma aula prática de ciências, os alunos analisaram um líquido de identidade desconhecida. Inicialmente, verificaram a existência de uma única fase. Em seguida, determinaram a densidade, a temperatura de ebulição e a massa residual. Bom, gente, então é o seguinte. Tem uma única fase, né? Mas quando eles evaporam, sobra uma massa residual. Vocês estão vendo aí, né? Então parece que isso aí é uma mistura, né? Parece que é uma mistura homogênea. Então ele fala assim, ó, com base nos resultados obtidos, o líquido em questão, como vocês estão vendo aí, no caso aqui, ele só pode ser uma mistura homogênea, porque você olha e vê só uma fase, mas quando você evapora, aparece um sólido, né? Então a resposta aí, letra B. A 4 agora. Um dos critérios para classificar um material, substância ou mistura, é o número de fases que ele possui. Considerando um sistema formado por açúcar, areia, sal de cozinha e água em excesso, tem-se um sistema... Bom, gente, olha só. A água aqui que está em excesso
ela vai solubilizar quem? Tanto o sal de cozinha quanto o açúcar. Então, vai formar uma fase só. Esses três. Mas quando você coloca areia, você vai ter duas fases, né? Então, o sistema aí vai ser um sistema heterogêneo, né? Com duas fases. Uma fase vai ser água, sal e açúcar e a outra fase areia. Por isso a resposta letra D. Aqui no 5 é o seguinte, ó. Nas anotações dos alunos consta a informação correta de que o número de fases formado no recipiente e sua ordem crescente de densidade foram respectivamente. Bom, o que esse cara fez, né? O que esse aluno fez? Olha lá, em um experimento na aula de laboratório de química, um grupo de alunos misturou em um recipiente aberto a temperatura ambiente 4 substâncias, né, gente? Então, aqui a gente tem que colocar em ordem. Primeiro ele quer saber o seguinte, ó. O número de fases. O número de fases, pessoal, vai ser 3. Então, pode ser a C ou a B. Por que o número de fases vai ser 3? Porque misturando água com etanol, dá só uma fase, né? O grafite em pó vai ficar no fundo e o polietileno, plástico, vai ficar em cima, né? Porque a densidade dele aqui é menor, né? Então, são 3 fases. Aí ele fala também aqui a ordem crescente de densidade, ou seja, do menor para o maior. Bom, o menor é esse aqui, é polietileno. Por quê? Quando você mistura água e etanol, essas densidades aqui, ó, elas vão tender mais para 1, porque tem muito mais água do que etanol. Então, a densidade crescente ficou polietileno, a mistura de água e etanol, e por último aqui o mais denso de todos é o grafite, que fica no fundo. Por isso, a 5, a resposta correta aí seria a letra B. Vamos para o 6. De acordo com essas informações, é correto afirmar que o ar atmosférico... Gente, pergunto vocês aí, o que nós temos no ar atmosférico? Além dos gases, a gente tem poeira, né? Então, tem a fase gasosa e também tem a fase sólida. Então, o ar atmosférico ele é uma mistura heterogênea. Por isso, a resposta aí é letra D. Aqui, na 7, o comando da questão, ele fala assim, ó, assinale a alternativa na qual a curva de aquecimento da mistura eutética citada acima está corretamente representada. Gente, eu falei com vocês de sala sobre isso aqui, ó. Mistura eutética é aquela que tem ponto de fusão constante, mas a ebulição não é constante, tá? Então, dos gráficos que nós temos aqui, o único que tem o ponto de fusão constante e a ebulição não é constante é esse gráfico aqui, ó, da letra B. É o único que irá contemplar bem aí. A questão 8, aqui ele coloca assim no comando, ó, quais misturas podem ser homogêneas? Bom, gente, gasolina e areia não é homogênea. Água e gasolina também, elas não são miscíveis, não se misturam. Agora, oxigênio é gasoso, nitrogênio também. Então, forma uma mistura homogênea. Água e sal também, porque a água dissolve o sal. E a água também é miscível, o álcool é miscível na água. Solubiliza bem também, né? Então, seria aqui, o 8 seria o 3, o 4 e o 5, somente. O 8, então, resposta letra A, de amor. O 9 aqui é o seguinte, ó. Considerando os dados presentes aqui nessa tabela, é correto afirmar que... Bom, gente, é o seguinte. A resposta aqui do 9 é a D. Ele fala assim, ó, a mistura de cloro com oxigênio... Gente, a gente sabe que o oxigênio ele é gasoso, temperatura ambiente. A gente respira aí, né, o dia inteiro. Agora aqui, e o cloro? O cloro, olha, tem aqui na tabela que ele se funde, passa do sólido para o líquido a menos 101. E a menos 34, temperatura negativa, ele já fica gasoso. Você imagina 25 graus na temperatura ambiente. Então, fala aqui, ó, a mistura de cloro com oxigênio.
a temperatura ambiente, forma um sistema homogêneo. Sim, um sistema homogêneo gasoso, inclusive, né? E aqui na 10 e última, está colocando para a gente aqui, indique qual das afirmações é correta. E essa aqui, galera, resposta dela, vocês estão vendo aqui, ó, ele tem um sistema aqui heterogêneo, no qual ele faz a operação 1, separa o sólido branco X e o líquido colorido Y. Depois ele pega, faz uma operação 2, separa um sólido colorido Z e um líquido incolor W. Né? Então, se eu tenho um líquido incolor, é uma substância. Sólido branco é uma outra substância. Sólido colorido é uma outra substância. E o que fazia o líquido ficar colorido é uma quarta substância ainda, né? Então, a resposta certa aqui da 10 é a letra E. O sistema S, aquele lá de cima, tem no mínimo 4 componentes. Ok? Pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, estarei no chat para solucionar aí as dúvidas, ok? Tudo de bom para vocês. Bom final de semana.